Pronto, o professor Oswaldo acabou de dar o toque no meu braço, que é o sinal do start da apresentação. Gostou, professor? Ele pode negócio do toque. Pessoal, boa tarde. Hoje nós teremos a última palestra do nosso semestre. Próximo ano vai ser no segundo semestre, você já, de antemão, já está convidado. Aldri, amigo nosso do Sebrae, consultor do Sebrae, e Aldri tem grande experiência nessa parte do empreendedorismo. Então, como isso é uma coisa que eu acho, eu não tenho certeza, mas eu acho que sempre, durante o curso de graduação, vocês têm uma deficiência em relação a isso, e ele vai mostrar todo o potencial que o Sebrae tem para ajudar vocês a ser empreendedores, tá certo? Então, Aldo, mais uma vez, está aqui presente, nós convidamos eles aqui. Então, eu gostaria mais uma vez de agradecer a sua presença, Aldo, e fique à vontade para passar um pouco dos seus conhecimentos para a turminha aqui, tá bom? Valeu. Muito obrigado. Então, fique à vontade. Bom, pessoal, boa tarde. Deixa eu apresentar quem é Alden, né? Eu me chamo Edwin Alden, é um nome bem difícil, bem complicado. Para vocês entenderem o contexto, nasci no dia do pouso do homem na Lua. Esse é o nome do segundo astronauta que está na Lua, é o Buzz Lightyear, aquele bonequinho do Toy Story, em homenagem ao Alden. É o Buzz Aldrin, que é o apelido dele. Então, meus pais tiveram a coragem de botar o nome de Edwin Aldrin. Segundo meus amigos, eu vi no mundo da Lua, nunca voltei. Mas é isso. Eu estou 27 anos no Sebrae, sou estatístico de formação aqui nessa casa, né? Então tenho muito Professor Afonso, eu venho sempre aqui como forma de devolver a essa casa o que eu levei. Né? Eu levei muito conhecimento daqui, bons amigos, né? E sempre que possível eu quero retornar aqui ou como aluno, né? Ou como uma forma de trazer um pouquinho do retorno que essa casa me ofereceu. Né? Aqui eu fiz minha graduação, aqui eu fiz uma pós aqui na estatística, uma especialização, fiz o mestrado na engenharia de produção, fiz outras pós, mas em outras universidades, mas enfim, é aqui onde eu tenho muito a retribuir, tá certo? Esse tema, o novo consumidor e os hábitos de consumo, na verdade eu fiz essa palestra lá na segunda convenção agora do Comércio e Serviço, da FCDL, lá em Mossoró. Aconteceu agora, alguns dias atrás, agora em junho, né? E eu acho que tem tudo a ver com o que eu gostaria de passar um pouquinho para vocês aqui, tá certo? Eu sempre trago assim, alguns temas um pouco fora da curva, fora do dia a dia do que vocês estão vendo aqui na universidade, mas eu acho que esse é o papel da gente também, trazer um pouquinho desse mundo, desse outro mundo que existe lá, que é o mundo do empreendedorismo, né? O Sebrae está completando 50 anos, nós somos uma instituição já há bastante tempo aqui no estado, tá certo? A gente atua muito forte nessa questão do empreendedorismo, do apoio aos pequenos negócios. Só para vocês entenderem, pequenos negócios na linguagem nossa empresarial são negócios que faturam até 4.800.000 por ano. Então, assim, 98% das empresas do mundo. Então, eu costumo sempre dizer que se a gente se prepara para trabalhar na grande empresa, então, quem se prepara para trabalhar apenas em pequena empresa, em grande empresa, se prepara para trabalhar em 2% das empresas do Estado e do Brasil. Então, muito provavelmente, ou vocês vão ser dono de uma empresa, uma pequena empresa, uma micro pequena empresa, ou vocês vão trabalhar para uma micro pequena empresa, pelo menos os primeiros empregos. Certo? Então, essa é a nossa realidade empresarial no Brasil. Dá para a gente pensar que vai terminar aqui e, com raras exceções, vão acontecer, mas com raras exceções, trabalhar, por exemplo, uma Gerdau, uma Petrobras, vocês vão trabalhar provavelmente em outras empresas que têm um porte menor. Tá bom? E aí é bom conhecer um pouquinho do mercado, né? Porque em alguns momentos, principalmente em pequena empresa, pessoal, Afonso, a gente é equipe, né? Você que compra, você que vende, você que cobra, né? Então, essa equipe é uma característica muito forte das pequenas
do negócio. Então, normalmente, eu brinco muito disso, porque quando eu saí da universidade, eu tinha a doce ilusão de que eu ia ser meramente um estatístico. Nunca fui, de fato, 100% estatístico. Eu fui estatístico, eu fui matemático, eu fui contador, eu fui administrador. Hoje eu costumo dizer que eu talvez seja mais administrador do que necessariamente estatístico, porque ele vai se acostumando ao mercado e vai tendo outros tipos de conhecimento para agregar. Porque vocês são da engenharia de petróleo. Química. Química e engenharia de petróleo. Quando vocês saem, vocês estão metendo um monte de gente, então vocês precisam se diferenciar do resto do mercado. Para se diferenciar, vocês precisam buscar outros conhecimentos para se tornar um nicho, trabalhar em um nicho específico, tá certo? E foi isso que eu fiz na minha vida, tanto acadêmica como profissional. Entrei pelo lado da TI, então, assim que terminei estatística, fui fazer a área de TI, eu fui, inclusive, quando fiz o meu mestrado, para poder me diferenciar como estatístico. Então, vamos lá, conhecer um pouquinho aqui dos hábitos de consumo, né? A primeira coisa, que você já deve ter fiz falar bastante sobre isso, é gerações, né? Geração X, Y, Z, Alpha, que é a mais recente agora, tá? E eu não sei se vocês já entenderam o que são essas gerações, por que esses nomes são dados, e o que é que ela afeta hoje no mercado de consumo. Na realidade, a questão dos fatores de pressão dos negócios, ou seja, aquilo que faz os negócios ou prosperarem ou diminuírem e fecharem, são as pressões que ele tem, que as empresas possuem, tá? Existe a pressão da baixa competitividade das empresas. O Brasil, infelizmente, é um dos países com mais baixa competitividade dos países de desenvolvimento. Então, e esse ranking é um ranking que vai contra a gente, porque a cada ano o Brasil está caindo no ranking. As nossas empresas não têm competitividade por vários fatores. Fator ambiental no sentido ambiente de negócio. Então, as legislações são muito complexas, a carga tributária é complexa no Brasil, uma série de fatores, até mesmo a criminalidade afeta a competitividade das empresas. Porque hoje, infelizmente, quem tem comércio fora dos shoppings sabe que a qualquer momento pode ser assaltado e aí tem um segundo sócio, né? E aí ele o bandido que todo mês vem ali saltar ele. Então, isso baixa a competitividade das empresas. Mas existem alguns fatores que independem de tudo isso. São fatores que acontecem, que são fatores como mudança dos hábitos de consumo, que não tem nada a ver com ambiente de negócio, não tem nada a ver com a empresa. Isso acontece no mundo e as empresas são afetadas por isso que acontece no mundo. Certo? Então, existem duas coisas que acontecem no mundo que independem dos empresários, independem de qualquer governo no mundo todo, que é mudança de hábito nas pessoas. As pessoas estão mudando seus hábitos de consumir, comprar e comprar produtos e serviços, e as mudanças tecnológicas. Isso independente de qualquer empresa, isso aí vai acontecer no resto do mundo e no Brasil, em Natal e em qualquer cidade do nosso estado. Tá? E aí essa questão da mudança de hábitos tem uma coisa que é a chegada da geração Y, são os milênios, são vocês. Vocês estão mudando, queiram ou não. A presença de vocês aqui conosco já faz essa mudança. A minha geração vai mudar o mundo, a minha mudou, a pior. Sou bem sincero, a minha geração mudou para pior. A minha geração não estava nem aí para a questão ambiental mesmo, tá? Cuidar da natureza. Minha geração não estava nem aí para educar direito os filhos, aí, infelizmente, a gente quer dizer, estava não estava. A geração anterior à minha era a geração do nada pode, nada nós temos. A minha geração já foi muito permissiva. E aí criou uma geração de filhos que é uma geração extremamente permissiva. É uma geração que tem o mundo na palma da mão, certo? E muitas vezes tem algumas dificuldades de lidar com isso. Aí eu vou falar um pouquinho disso, como é que isso afeta as empresas. Certo? Vamos lá. Primeira coisa, geração X, são os baby boomers, né? São após a Segunda Guerra Mundial, vou falar um pouquinho mais sobre isso. Geração Y, a geração Z. Mas vamos lá.
nós vamos focar nisso que está em amarelo aqui, que são as mudanças de hábito de consumo e as mudanças tecnológicas. Primeira coisa, a geração X, que são os baby boomers, que foram até 64, quem nasceu em 64, quem nasceu em 69, mas me considero, de certa forma, aí como uma geração X, né? Baby boomers são os mais antigos ainda. Geração X, o X é de ultrapassado. É uma geração que nasceu antes da tecnologia disposta hoje. Então, é uma geração que, na grande maioria das pessoas, não se atualizaram tecnologicamente. Vivem no passado. Vivem com hábitos de consumo do passado. Já está entregando. Eu sou de 63, Mas veja, a data aqui é só referência, tá? Mas o que diz quem você são os seus hábitos. telefone. Eu me considero milênio. Pelo meu comportamento de gostar de tecnologia, de estar antenado, de fazer programação, de trabalhar com a internet das coisas. Então, eu me considero, nesse ponto de vista de consumo, milênio. Estou mais próximo dele do que da minha geração, que é a X. Mas eu sou, talvez, um ponto fora da curva, nesse aspecto, né? Então, a geração X, geração ultrapassada. A geração Y é a geração que teve duas oportunidades. O Y no sentido de duas oportunidades. Que foi a tecnologia. É a geração que nasceu analógica e se tornou digital. Entenderam por que o Y? São dois caminhos. Ou você se digitaliza, ou você continua com a mente analógica. Que é o que muita gente, inclusive, já permanece. Da minha geração. Tá? A geração Z é porque ela zigue-zagueia, ela vai para qualquer lugar. Que são exatamente os milênios, né? São vocês. É aquela geração que ela consegue ter flexibilidade de ir para qualquer coisa. Consegue fazer o que ela quiser. Que tem possibilidade de tecnologia para fazer isso. Tem conhecimento e sabe buscar o conhecimento. É uma geração flexível. Ela consegue se moldar ao ambiente. Ok? E a mais nova, que é a geração alfa. Essa geração aí a partir de 2010. Já essa geração alfa tem alguma coisa a ver com o mercado? Tem. A geração alfa chega ao ponto de empresas desenvolverem produtos para a geração alfa. Por quê? Mesmo que sejam os pais que usem. Porque essa geração é a geração que opina perante os pais. A tomada de decisão de comprar algo, e muitas vezes é feita pela geração Z. Quer um exemplo disso? Apartamentos menores, tem o tamanho, porque os custos são menores, mas com área de lazer. Porque quem vai usufruir são eles. Então, eles é quem vai. Esse apartamento aqui não. Eu quero esse outro aqui que tem um parquinho de lazer, porque o meu coleguinha mora lá, porque tem quadra de esporte. Eles é que definem o consumo. Tá certo? Então, isso mexe com a forma das empresas produzirem produtos e serviços. Existem carros produzidos no Brasil hoje, e no Brasil e no mundo, né? E são focados especificamente nas pessoas mais jovens. Tem uma pegada mais jovem, exatamente para esse público. Então, eu vou explicar aqui um pouquinho para vocês, nisso aqui, como é que a coisa funciona, tá? Valor percebido, sempre, nada. Quando você tem um produto ou um serviço, o que ele custa é apenas a parte de dinheiro. Mas o dinheiro é apenas uma parte do que você paga por aquele benefício que você está tendo. Ou porque você está tendo um produto, ou você está tendo um serviço. Que é o valor percebido. Por que que uma pessoa, e as mulheres, por que que uma mulher compra uma bolsa da Victor Hugo por R$5.000, quem tem, e não compra uma bolsa semelhante que custa 500? Por quê? Valor percebido. Porque a bolsa da Victor Hugo traz status, traz uma série de outros valores que faz uma pessoa tirar R$5.000 de bolsa e pagar por uma bolsa. Estou dando um exemplo da bolsa, mas pode ser várias outras coisas. iPhone é um exemplo.
E eu sou de tecnologia. Eu não acho, já fui Apple One, hoje eu não acho a Apple mais a empresa de vanguarda que era. Tá? Há muito tempo eu joguei para Android. Há muito tempo. Então, como percebido, quem permanece é um ótimo sistema operacional, é um ótimo celular. Mas não sei se o valor que é cobrado no Brasil hoje é justo. Mas o valor percebido é de cada um. Por isso que as gerações vão mudando esses valores percebidos. E como é que isso muda na prática? Tá? Muda assim. Vamos lá. Vou citar uma por uma e vou dar exemplos, ok? Aqui, se a gente pudesse parar essa apresentação aqui nessa tela, já seria o que eu queria falar. Depois eu vou falar de outras coisas, mas é complemento por isso. Vamos lá. Primeira coisa, cultura do compartilhamento e colaboração. É nativo dos milênios, de vocês, a cultura da cooperação. Por isso, o que é a cultura da cooperação? É assim, eu tenho algo, esse algo que eu tenho, é um bem que eu tenho. Eu não estou usando o tempo todo, e eu, com este bem, ou eu ajudo alguém, ou eu ganho dinheiro com isso. Porque eu não estou usando o tempo todo. Exemplo, Airbnb. Exemplo, Uber. Eu tenho um carro. Esse carro me serve, mas eu tenho tempo ocioso com esse carro em casa. O que é que eu vou fazer? Eu vou servir a outras pessoas com o meu carro. É a mesma coisa. Então, modelos de negócios são criados por conta dessa característica muito forte, que é a cultura de compartilhamento e colaboração. Estou dando dois exemplos aí para vocês, bem fáceis de vocês entenderem a lógica da coisa. Existem lojas hoje que alugam equipamentos que você, por exemplo, furadeira. Vocês têm furadeira em casa? Infelizmente eu tenho. Eu tenho. Eu uso uma vez perto para fazer alguma besteira em casa. Tentar ficar um buraco, se ficar um buraco, deixa eu ver no parede. Você usa bem, faz tempo. Essa geração mais nova não tem furadeira. Quando precisa, vai na loja e aluga. Por um dia. Paga uma diária da furadeira, usa, entrega e os outros 364 dias do ano não precisa de furadeira. A nossa cabeça, minha cabeça, ainda é da geração antiga. Ele tem o negócio. Parece necessidade. Né? Vai vir, né? Vai que tem que fazer os lados para dar um quadro, né? Nem quadro tenho mais em casa. Mas vai que. Então, essa é a cultura forte da geração que vem. Isso cria um valor diferente, cria modelos de negócios e tem muita empresa ganhando dinheiro em cima dessa característica. Compartilhamento. Okay? É muito comum. As pessoas compartilham e aqui nessa linha existe uma outra pegada, um termo bem técnico de vocês, um spin-off, né? Uma linha que vinha aqui, duas coisas que se separaram, que é um outro estilo de empresa, que é a economia circular. Quem já ouviu falar de economia circular? Quem sabe o que é a economia circular? Nada mais é do que reaproveitamento de alguns produtos, de alguns serviços, principalmente produtos, tá? É muito comum na roupa. Porque o que acontece? O consumo rápido de roupa, que é uma característica de alguns mercados, você compra a roupa da moda, a roupa da coleção de verão, não sei o que, daqui a pouco está de moda, não é isso? Existe uma tendência na geração de vocês de reaproveitamento de roupas. E você pega uma roupa que não está mais na moda, mas combina com outra e dá uma nova pegada. Isso chama-se economia circular. Então, existem empresas que vendem roupas usadas, brechós modernos. Tá? Existe em Natal isso, viu, gente? Existe roupa de brechó, compra roupas em ótimo estado de conservação, mas que as pessoas não querem mais usar, porque engordaram, porque emagreceram, porque compraram por frio para fazer uma viagem e agora não está mais fazendo, vende para o brechó e o brechó repassa para outras pessoas. Chama-se economia circular. Ainda dentro dessa característica do compartilhamento. Olha quantas coisas eu citei aqui, dentro de uma única característica da geração de vocês, da geração de livros. Outra característica, consumo consciente. Gente,
Tem coisas maravilhosas, mas tem coisas ruins aqui, tá? Esse nem tudo são flores, né? Consumo consciente é uma coisa muito boa. Hoje, a geração de vocês, quando vai comprar um produto, ele sempre pensa assim, caramba, esse produto que eu estou comprando aqui é um produto que vai, ao final da cadeia de produção dele, ele vai prejudicar a natureza, tem trabalho escravo, alguém está destruindo alguma coisa para poder produzir esse produto, essa é a geração de vocês. Geração que pensa nisso e que paga diferente para aquelas empresas que têm esse cuidado. Exemplo, Natura. Natura tem uma pegada forte ambiental. Tá? Ambiental e social. Então, ela consegue se diferenciar em relação a outras empresas por essa pegada. Estou dando um exemplo da Natura, mas existem vários outros no Brasil e no mundo que fazem isso. Tá? Então, o consumo consciente é agregar valor percebido a um produto que, se não tivesse essa pegada, eu venderia por X. Mas como o meu produto, eu tenho essa pegada e as pessoas entendem que aquilo ali é importante para eles, pagam um pouquinho mais. Paga X mais alguma coisa, porque sabe que por trás daquele produto tem uma consciência importante de produzir de forma adequada, dar o destino certo do produto quando o produto acaba, né, fazer a engenharia reversa, trazer aqui novamente para ser reciclado. Tá? Isso é muito importante. Aí vem uma coisa ruim. Nem tudo são flores. Uma característica muito complicada na geração de vocês é o imediatismo. Dificilmente vocês lidariam bem na época da gente, quando tinha que mandar uma correspondência para alguém, esperar um mês para vir de volta a resposta. Vocês iam enlouquecer. Não virar o cabeção. Hoje em dia, uma pessoa manda um WhatsApp para outra, se em 10 minutos não ligar, você está com raiva de mim, é? Em 10 minutos a pessoa não respondeu o WhatsApp, está com raiva de mim. Então, é uma geração extremamente imediata. É uma geração que, quando entra dentro de uma empresa, ou como empresário, ou como funcionário de uma empresa, ela quer resultados imediatos. Isso é ruim. Não é que o desejo de crescer seja ruim, mas é o desejo de crescer sem passar pelas etapas adequadas. E saltar muito rapidamente, porque fulano fez, ciclano fez. É aquela velha história de dizer assim, né? Mãe, eu quero um tênis X. Mas por quê? Porque fulano tem. A minha mãe dizia assim, mas você não é fulano. Era assim que minha mãe lidava com esse tipo de situação. Né? E hoje as pessoas têm dificuldade em lidar com essa questão do imediatismo. O que é que o imediatismo gera para essa geração? Frustração, ansiedade e depressão. Então, nunca se viu uma pandemia tão grande de depressão no mundo, é considerada a próxima pandemia do mundo pela Organização Mundial de Saúde, é a depressão. Eu tenho 2 filhos, os 2 têm depressão. E é essa pressão da sociedade, das coisas muito rápidas e do imediatismo que essa geração tem. Essas coisas entram em conflito e não é fácil de entrar na cabeça. Certo? Então, estou colocando para vocês isso porque isso também influencia fortemente na forma de consumo. Por isso que algumas empresas trabalham com isso de uma forma muito inteligente. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Mercado digital joga contra isso. Tá? Vou dar um exemplo para vocês aqui. Imediatismo significa dizer que eu quero consumir, comprar um produto e receber na hora, né? Digital não funciona assim, concorda? Então joga contra o digital. Mas o digital é mais barato. Normalmente é mais barato. O que você comprar ali está disponível na hora para você levar. Ok? Quem já comprou celular, quem já comprou notebook, sabe que muitas vezes comprando nos sites digitais você consegue um preço melhor. O que é que as empresas têm feito? Tem feito o seguinte: ela programa a sua cadeia de distribuição de tal forma que ela consegue agendar. O exemplo disso é a Amazon. Eu já comprei produtos da Amazon um dia e chegou no outro dia. Né? É impressionante. Impressionante. Eles têm um CD aqui em Pernambuco, né, perto de Recife. Tá? E quando você compra, você não sabe onde é que está vindo, mas vem aqui em Recife. Eles sabem quais são os produtos que saem mais.
Então, eles deixam tudo lá no CD, é o centro de distribuição deles. Então, a logística por trás disso é o que faz a diferença. Tá, gente? Então, para atender essa geração, que é imediatista, se trabalha muito fortemente a cadeia de distribuição, para que ela seja ágil e eficiente, mesmo num país continental como o nosso. Outro fator que eu coloco, e aí muita pequena empresa erra nisso. E assim, eu fiz a minha cadeia, montei a minha cadeia de distribuição, e pela lógica, um produto, em média, leva 5 dias para chegar no consumidor final. Aí eu anuncio que em 5 dias eu estou entregando. Quando chega no sexto, que às vezes acontece isso, e não chegou ainda, o cliente está o pior. Ele da vida. Quem é que não fica com raiva? Porque eu vou comprar um presente do nosso amigo aqui, meu amigo aqui, né? Meu amigo aqui que vai fazer aniversário na próxima semana, e eu comprei o presente para ele, na expectativa de daqui a 5 dias chegar e eu poder dar um presente para ele, porque vai chegar antes do aniversário dele. Chegou. Eu vou ficar o quê? Tudo na vida. O que é que as empresas mais inteligentes fazem? Otimizam a sua cadeia de distribuição, sabe que entrega com 5 dias, com 6, mas diz que entrega com até 10. Por quê? Porque chega com 5 dias. Eu quero dizer, porra, eles disseram que há 10 dias e está me entregando com 5, isso é uma empresa boa da marca. Certo? Então é isso que a Amazon faz. Ela está tão aceitada que, se você for observar lá, eles dizem assim: entregamos com 10 dias. No dia tal, ele diz até o dia, entregando no dia tal, você recebe isso. Aí você fica muito feliz. É a lógica de jogar com essa geração. Entregando valor para essa geração. Entendeu, gente? Como o mercado, as empresas se adaptam às características dos consumidores. É assim que eles fazem vender mais. Estão se adaptando. Outro, atrito na compra. O que é atrito na compra? É assim. Você vai para uma loja, você vai para algum tipo de loja virtual ou física. Aqui, está transmitindo aqui, né? Não, tá ali. Tá ali também? Tá saindo você. Achou. Estou reportado também o pessoal está online. Tem gente online. E eu sempre gosto. Não, tá dando para ver, fica à vontade. Ah, beleza. Então, assim, quando você vai para uma loja física ou digital, o atrito é quando você tenta comprar alguma coisa e parece que o mundo conspira para você não comprar, até o ponto de você desistir. Né? Isso é atrito. Essa geração é uma geração que não gosta de atrito, é aquela geração que gosta de chegar numa loja, ser atendido o mais rápido possível, sair com o produto, com o serviço e tchau. Não gosta de dividir. Não é aquela geração que, vamos a fila aqui para o pessoal ver se você tem saldo na conta. Vá para outra, aqui paga isso, querem isso. Não é essa geração que gosta disso. Tá? Então, trabalhar com minimização de atrito é extremamente eficiente para atender a qualidade dessa geração. Então, quando você entra no site, e o site tem um monte de coisas, aí você bota no carrinho, aí quando você bota no carrinho, ainda tem que verificar algumas coisas, aí daqui a pouco verifica se o seu cartão foi válido, aí daqui a pouco verifica não sei o quê, são tantas etapas que você desiste do caminho. Isso é atrito. Então, pode prestar atenção que as empresas que pensam nisso reduzem as etapas, mais uma vez, engenharia, para verificar a cadeia de produção, para verificar chão de fábrica, tudo de chão de fábrica não é fábrica, mas chão da empresa, para ver processos. O mundo é feito de 3 coisas. Toda empresa que vocês forem, existem 3 coisas importantes da empresa: pessoas, processos e sistemas. Pessoas capacitadas, processos bem definidos e sistemas que coloquem o processo para funcionar. Porque se você não tiver um processo bom, o sistema vai só azeitar a forma errada do bolo. É isso. Isso é reduzir a culpa. Pessoas capacitadas, sistemas adequados e processos bem definidos. Na frente, benefícios.
Essa geração é uma geração que olha benefícios. Os benefícios do produto que eu estou consumindo, o que a empresa me dá de benefícios. Exemplo, cashback. Quem não ama cashback? Você comprar um produto e receber um pouquinho de volta. Quem não ama você, depois da quinta, sexta, décima compra que você faz, ganhar um outro produto grátis? Quem não ama depois do terceira, quarta vez, quinta vez que você vai no self-service, o sexto trata com nossa conta? Isso é benefício. Certo? Então, esse modelo é muito comum exatamente para atender esse comportamento desses consumidores que buscam esse tipo de valor percebido. Responsabilidade ambiental e social, muito forte. É aquilo que eu falei. As ações daquelas empresas envolvidas naquele escândalo da carne com outros produtos, né? Não sei se vocês estão lembrados, né? E tá antes da pandemia, uns 4 anos atrás, o escândalo despencaram as ações daquelas empresas. Porque surgiram indícios fortes e foi comprovado que lembra daquela cerveja, uma cerveja que intoxicou e matou algumas pessoas? Praticamente fechou com a cervejaria. Então, essa questão da responsabilidade social e ambiental é muito forte. Tá? Se quer destruir uma coisa, uma empresa, faça algo que a população, os consumidores entendam que ela não é responsável. Nem com a comunidade, nem com o meio ambiente. É para matar a empresa. E a internet é telhado de vidro, né? Basta o consumidor despertar aquilo, se for verdade, ele a fumaça a fogo. Coisas que podem. Cuidado com saúde é outra característica extremamente importante. A geração de vocês é uma geração que tem muito cuidado com a saúde. É uma geração que fuma menos. É uma geração que se cuida mais do ponto de vista de prática de esporte. É uma geração que procura cuidados de beleza. Não é à toa que beleza, o segmento de beleza do Brasil, fatura milhões ao ano e cresce assustadoramente. E não é só mulheres, são homens também. Então, é um segmento que trabalha muito forte. Quando a gente fala de segmento de beleza como tudo, tá? Não é só cabeleireiro, mas é produtos específicos da pele, né? É uma série de coisas que trabalham com a questão da saúde. Isso é muito forte e tem muita grana rolando no Brasil hoje por conta disso. Porque existe público específico para isso. Experiência do usuário. A última que eu estou colocando para vocês aqui. O que é a experiência do usuário? É assim. Antigamente, quando a gente não tinha internet, a gente se cercava de alguns amigos para dar dicas. Me dá uma dica boa, eu estou indo para tal cidade, você que já foi naquela cidade, me dá uma dica boa aí de onde é que ficar, o que é que fazer lá, tal. No mundo globalizado como de hoje, no mundo com internet, essas dicas foram para a internet. Aonde é que a gente vê isso? As estrelinhas do Uber, as estrelinhas que você vai, por exemplo, no Booking, que já se hospedou usando o Booking aqui. Né? Você vai se hospedar assim, você está indo para uma cidade que você não conhece absolutamente nada, sabe mais ou menos onde é que você quer ficar. Aí você vai procurar um hotel. O que é que você faz? Vamos ver lá as recomendações dos usuários. Quem já ficou lá, o que é que ele vai dizer? É muito mais significativo do que o que está lá no site da empresa dizendo que a empresa é. Eu já fui enganado. E ver umas imagens belíssimas, quando você chega lá, não está aqui. Café da manhã maravilhoso, uma piscina maravilhosa, quando chegar lá, só voltar a ter sábado dentro. E não é. Deve ter ajeitado tudo, tirado a foto e cuidando do resto. Mas aí, hoje, os usuários conseguem dizer exatamente o que as coisas acontecem. Essa é uma característica também do novo consumidor. Tá? Por isso é importante as empresas, tem detalhe que é importante. Afonso, eu já vi empresários que dizem assim, eu não quero entrar nas mídias sociais, porque eu tenho medo do que as pessoas estão falando da minha empresa. Eu disse, amigo,
Eles estão falando independente de você estar lá ou não. Exatamente. Você tem que estar lá para poder responder com categoria, de uma forma justa, e se defender de uma forma justa daquilo que eu falo para você. Estão falando de você. O bem ou o mal estão falando de você. Não é que você não está na internet, não é que você não está nas redes sociais, que sua empresa não está sendo citada o bem ou o mal. Tá? Que é exatamente essa questão da experiência do usuário. Isso pode alavancar uma empresa ou pode detonar uma empresa a questão da experiência do usuário. Por isso que, para ter uma melhor experiência do usuário, é preciso menos atrito. É isso que a empresa oferece. Para poder reduzir esse telhado de vidro. Tá certo? Eu vou entender como tudo isso, por isso que eu digo que a geração de vocês está mudando muito. Está mudando porque está mudando os hábitos das empresas, está mudando a forma como as empresas estão vendendo seus produtos e seus serviços. Estão se adaptando a vocês. Por quê? Porque vocês são os novos consumidores. E num país que você tem a natalidade aumentando como a nossa, já já vocês são maioria. Aqui mais uns 10 anos vocês são maioria no Brasil. Pessoas como eu, como o Afonso, como nós aqui, vamos ser a maioria. Já não somos. Ok, gente? Por isso que o mundo está mudando para o caminho de vocês. Aproveitem. Momento nenhum. Aproveitar mesmo. Aproveitar mesmo. Para frente. A gente costuma dizer que é um mundo bunny. Já ouviram falar esse termo? Mundo bunny? Bunny é frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Doideira, né? Vou explicar um pouquinho sobre cada uma dessas coisas aqui, tá? São as siglas do inglês, mas em português significa isso aí. Frágil. O que temos certeza hoje pode virar uma incerteza amanhã. Tudo muda e tudo muda muito rápido. Aí sabe aquele, eu não sei se vocês conhecem, quem é do interior aqui? Quem veio do interior? Ou fora, ou é do interior, ou a família do interior? Maravilha. Vocês devem ver um exemplo, eu também tenho família do interior, que é assim, o dono da bodega, da mercearia, a mercearia de 30 anos atrás é a mesma de hoje. Aí você entra na empresa e diz assim, fulaninho, isso poderia se modernizar um pouquinho, melhorar isso aqui e tal. Não, eu criei meus 10 filhos assim, não vou mudar mais não. Não é isso? Porque a forma que se usava há 10 anos garantia para ele, mas pelo menos 10 anos para frente, porque se ele acertou há 10 anos, de 10 anos para cá, se ele acertou, é garantido que se ele usar a mesma forma, vai acertar para frente. Não é mais. Nada ou pouquíssimas coisas garantem o sucesso para o futuro. Porque tudo muda o tempo todo. Depois que eu falei que a geração de vocês é uma geração flexível, não de Z, zigue-zague, é a geração Z, vocês levam vantagem em relação a isso. Porque é uma geração que tem flexibilidade para mudar quando qualquer coisa muda. A minha geração e as gerações mais antigas têm muita dificuldade para lidar com mudança. E mudança é o que tem no mundo o tempo todo. E muito rápido. Certo? Então é a fragilidade, no sentido de que nada como era antes, há garantia que vai ser assim para frente. Ok? Ansioso, mundo ansioso, a gente já falou sobre isso. Né? O senso de urgência pauta muitas decisões. E aí vocês têm que trabalhar com isso, tá, gente? Porque nessa geração de vocês, as pessoas, por conta da ansiedade, por conta de querer as coisas muito rápido, acabam tomando decisões precipitadas. Sem pensar nos efeitos que isso pode causar, mesmo num mundo incerto. Então, isso é uma característica da geração de vocês. Vocês normalmente conseguem ter resultados maravilhosos, mas muitas vezes as decisões equivocadas são tomadas de forma precipitada. Mas, por sorte, vocês também conseguem mudar rapidamente. Então, quando tomam uma decisão precipitada, voltam atrás, corrigem. Então, tem esse fator positivo também. Então, uma coisa acaba compensando outra, tá? No mundo bunny, não linear, tudo está em constante mudança. Logo, é preciso adaptar o seu negócio para fazer isso uma realidade. Grandes planejamentos não funcionam mais. A gente do Sebrae já não usa mais planejamento estratégico. Engraçado isso, né?
nas universidades ainda ensinam planejamento estratégico, a gente não usa mais. Por que planejamento estratégico? É você fazer um planejamento para 5, 10, 15, 20 anos. Que não funciona mais. Você tem que definir para onde você quer ir, o teu norte. A gente chama isso de norte único. Mas a execução, ela tem que ser feita de tal forma que não é nada engessado. Vocês já ouviram falar de startups? Vocês sabem o que é uma startup? Startup não é uma empresa, é um modelo de negócio. Quando eu digo empresa, é como qualquer outra. É um modelo de negócio diferenciado. O que é que faz uma startup se diferenciar? Alguém sabe dizer? O que é que faz ser uma startup? O que é uma startup para vocês? É uma empresa de tecnologia? Toda empresa de tecnologia é uma startup? O que vocês acham? Será que só existe startup de tecnologia? Então, por aí. O que mais? Um conceito. É um conceito. Tá? Se vocês tiverem. Bem. Todos consertam. O que mais, gente? Quem é que acha que define uma startup? É um pouco sobre isso aqui. É o não linear. Startup é algo, deixa eu falar um pouquinho sobre isso, que você pensa grande. Você sabe que você é a história do nosso mundo. Você pensa grande, começa pequeno e cresce rápido. Essa é a lógica da startup. Qualquer empresa que pense grande, porque tem um mercado grande, potencial, começa pequenininho, que é para poder escalar, crescer rápido, tá certo? E cujo o custo de você escalar, o custo de você crescer rápido, não aumenta na mesma proporção. O que é isso aumenta? Seguinte, vou dar um exemplo para vocês. Quando a Netflix começou, ela era uma startup. Hoje não é mais. Mas quando a Netflix começou, era uma startup. Por quê? Ela pensou grande. Eu quero ser a empresa que vai vender entretenimento de forma online. Então não existia, como a gente hoje conhece várias outras. Tá? Quem ela pode atender? O mundo. Olha o tamanho do pensamento. Certo? Começar pequeno. Ela começou em escala bem pequenininha, lá nos Estados Unidos, em escala pequena, atendendo uma região muito pequena, delimitada, para fazer um piloto. Ok? Crescer rápido sem aumentar os custos da mesma proporção. Gente, quando eu coloco um filme, quando eu adquiro o direito de colocar um filme lá na base, que eu boto no meu servidor, ok? Tanto faz 10 mil pessoas assistirem no mundo todo, naquele servidor, como 10 milhões. O que eu vou ter que aumentar, talvez, é só um pouquinho a banda de passagem na internet. Mas os investimentos para 10 milhões já estão feitos, são os servidores. Entendeu a lógica? Eles conseguiram crescer rapidamente a quantidade de clientes sem o custo operacional aumentar na mesma proporção. Isso é startup. Se um dia vocês quiserem entender, falar sobre esse conceito, o conceito de startup, de uma forma muito simples, é esse. Ok? Então, baseado no mundo humano. Uma das coisas mudando o tempo todo. O não linear. As mudanças, das coisas não constantes. Incompreensível. Buscar resposta para tudo, baseado em números de informações que recebemos. Então, tem muita gente que trabalha com muita informação, mas chegou um ponto que são tantas informações que cada vez mais, nesse universo de milhares de informações, as coisas ficam com mais dificuldade de a gente compreender os comportamentos das pessoas. Então, é meio incompreensível às vezes. E aí, a não compreender bem as coisas causa o quê? Frustração, ansiedade. Eu estou fazendo uma coisa aqui, eu não sei se está dando certo, eu não sei como corrigir. Causa frustração e ansiedade. Por isso que a gente tem isso tão forte na sociedade hoje. Porque tudo é muito incompreensível. A gente não sabe bem como é que a gente está indo e a forma. Quem é que fazia previsão de uma pandemia? Ninguém. Nessas proporções, ninguém. A gente sabe que vai ter uma outra. Mas será que vai ser nessas proporções? Porque isso é natural. Na história da humanidade, sempre tiveram pandemias. Sempre. Tá? Mas
Mas com esse impacto, só a gente viveu. Eu vou poder contar a história dos meus netos, que teve uma época que a gente não saía de casa, e a gente passou um ano e meio sem sair de casa, da forma que a gente conseguiu sobreviver. Isso é uma história. Então, ó, pensar grande, começar pequeno. Por que começar pequeno? Porque você consegue corrigir os erros com baixo custo. Porque sempre se erra. Como a gente não sabe como é tudo, é um teste. Por isso que startup tem um erros do negócio próprio. Mas algo só funciona para startup? Não. Hoje os empreendedores mais antenados com esse comportamento, essa mudança de comportamento, estão fazendo assim. Mesmo não sendo startups, mas estão usando a metodologia de iniciar um negócio como se fosse uma startup. Pensar grande, começar pequeno, porque começando pequeno você erra, o custo do erro é menor, põe menos no bolso e você consegue corrigir mais rápido. Tá? Depois, corrigir os rumos e buscar a escala do negócio. Vou dar um exemplo para vocês. Dentro da minha casa. A minha esposa, ela é uma excelente artesã. É muito bom. Não é aquela esposa não, ela é muito boa. Ela faz coisas diferenciadas, ela faz crochê. Tá? O crochê dela é muito bom. Ela faz bolsas de crochê. Coisas bem legais. E aí o que acontece? Já que você gosta, primeiro pergunta que eu fiz para ela, isso é hobby ou negócio? Passou acho que 6 meses para mim responder isso, tá? Se era hobby ou se era negócio. Até que um dia chegou para ser negócio. Eu ia fazer disso um negócio. Pô, bacana. Então, precisamos mudar, né? Então, eu vou para o testamento assim, como assim eu estou fazendo errado? Não. Estou fazendo certo. Um hobby. Um negócio. Mas como assim, Aldo? Não estou ganhando. Estou ganhando, estou vendendo minhas bolsas. Estou ganhando dinheiro. Só que você está batendo no pé. Chegou no teto já. Como assim? Você tem 8 gastos? Não, só tenho 2. Então você tem um limite de produção. O teu teto é um limite de produção. Ou você consegue trabalhar mais de 24 horas por dia? Não, não consigo não. Então você está como roupa. Tá vendo? É dinheiro, minha filha. Não é ganhar uns trocados no final do mês, não. Eu não estou nos olhando para mim. Como é que eu faço? Escala. Como é que eu vou escalar um negócio desse? Como é que eu escalo uma produção de um produto artesanal? Quem diz que o teu produto é a bolsa no final. Resultado, porque eu estou mudando a cabeça dele, empurrando a Bíblia assim, socando, ela criar um curso online que vai ensinar as pessoas a fazer a bolsa e a minha escala. Qualquer pessoa de língua portuguesa pode pagar o curso, fazer o curso, produzir a própria bolsa e ela vai ganhar não com a bolsa, mas com uma produção da bolsa. O que ela está vendendo é a bolsa? Não, é a ideia. Vendendo a ideia e os modos operandi de como fazer. Aí é escala. Aí é aquilo. Isso é escala. Ela está batendo no teto? Ela não fez ainda, mas ela vai bater no teto? O teto agora é a quantidade de pessoas que têm interesse em fazer o curso de língua portuguesa, ela não sabe outra língua, mas são bilhões de pessoas. Ok, gente? Entendeu? Então, o conceito de como você pode trazer isso, o conceito de startup para o mundo real, de uma empresa normal, até uma artesã para fazer isso. Conceito prático para vocês. Certo? Porque senão ela ia ficar batendo o resto da vida a cabeça do topo, se estressando para produzir, para vender. Existem outras formas de fazer isso. E tem outras. A gente poderia passar aqui a metade do resto da tarde aqui, falando sobre outras formas que ela poderia escalar dinheiro para a empresa dela. Tá? Mas vamos lá. Então o mundo de transformação está muito rápido. A gente começou com a agricultura, depois a revolução industrial, a revolução digital, e Deus sabe onde esse negócio é parado. A inteligência artificial é um contexto. Então a gente falou um pouquinho, até agora nós falamos sobre comportamento humano e o que isso influencia nos hábitos de consumo e na forma como as empresas estão trabalhando com vocês. Ok? Foi aquela primeira parte que eu falei para vocês que a gente quer falar. A segunda parte agora é a parte da tecnologia.
Qual é a pressão que as novas tecnologias estão fazendo para mudar os hábitos de consumo? Ok? Porque a gente chegou numa época aqui que é pós-revolução digital e que, se o mundo é banho, a gente não sabe onde é que vai parar. Nem os próprios desenvolvedores das maiores inteligências artificiais já criadas pela humanidade sabem onde é que isso vai parar. Alguns já pediram até para desligar. Sabe disso, né? Os desenvolvedores já pediram para desligar as inteligências artificiais porque o controle deles. Não é que eles vão se revoltar, igual aquele filme, e vão virar robôs, não é isso. Mas é que eles estão tomando uma dimensão que fugiu do escopo inicial, que é para ajudar em tarefas específicas. Está começando a tomar um corpo que pode ir para algum tipo de situação cuja humanidade vai usar a inteligência artificial como mal. Isso é ruim. Ok? Mas vamos lá. Não garanto para vocês, e juro para vocês que não vou falar de todas essas tecnologias, tá? Eu até conheço todas elas, trabalho com isso, mas não vou me atrever, porque senão a gente passaria o resto da tarde todinha, a gente sairia aqui umas 8 da noite. Isso é muita coisa nessas tecnologias, mas vou apresentar só alguns para vocês, tá? Sem entrar em detalhe, porque esse não é o objetivo, mas o que isso pode impactar dentro dos negócios. Primeira coisa, inteligência artificial. Né? Se fala muito sobre inteligência artificial e como é que isso pode impactar os negócios. Gente, tudo que eu falar aqui já pode ser coisa velha. Porque tudo está mudando tão rápido que não há um mundo bunny, não há a menor possibilidade de se prever o impacto que isso vai ter no negócio. Então, se você perguntar a alguém e alguém responder, é um exercício de futurologia que está fazendo. Que na prática ninguém sabe. Ninguém, nem eles estão desenvolvendo. Mas eu vou falar de alguns exemplos práticos. Bom, como todo estatístico, como todo engenheiro, todo não, mas uma boa parte dos engenheiros, uma boa parte dos estatísticos, dos químicos, dos matemáticos, não sabem escrever bem. Ou você sabe? Sabe escrever bem? Quando eu falo escrever bem, é fazer uma carta bacana, né? Um negócio, um documento, escrever um documento para uma entidade. Né? E eu estou numa posição, hoje no Senai, já estou há 7 anos, que é assessorando a diretoria. Hoje eu sou assessor dos 3 diretores da diretoria executiva do Senai. Né? Nós temos 3 diretores. E aí eu me pego, às vezes, sendo demandado para certas coisas que eu não tenho habilidade. E eu quero dizer isso não, porque eu não fui treinado para isso, gente. Eu estudei cálculo 1, 2, 3, 4, diferencial, integral, estudei análise combinatória, estudei porrada de número. Eu nunca me dei por texto. Não fui treinado para isso. Tá? Por incrível que pareça, os meus últimos textos que eu enviei para a diretoria praticamente não tiveram uma alteração no papel dos diretores, que não envolverá nada. Quem fez isso? ChatGPT. Eu não tenho que dizer isso não. Agora, eu soube pedir ao que ele fazia. Eu pedi da forma certa. ChatGPT, cria um texto para mim. Vou dar um exemplo prático aqui para vocês. Como aconteceu isso, tá? Um colega nosso, funcionário e diretor do Sebrae Ceará e ex-funcionário do Sebrae Ceará, funcionário sobre diretor, faleceu há uns 4 meses atrás. A gente estava fazendo um documento, uma postagem em alguns grupos e até mesmo na internet, e um documento que estava encaminhado, falando um pouco sobre isso, uma nota de pesado. Então, do diabo eu vou. E coloquei. ChatGPT, faça uma pequena nota de pesado, com no máximo 2 parágrafos, sobre, aí coloquei o nome dele, que atualmente é foi diretor técnico do Sebrae Ceará, começou como estagiário do Sebrae Ceará e alcançou essa atual posição. Cria um texto para mim. ChatGPT, altere o parágrafo tal e coloque um tom mais sentimental. Ele fez o texto. Não tem. Aprovado do jeito que eu quero. Estou falando sério. É impressionante. Isso estou usando na prática isso.
Pessoal, na prática. Entendeu? Agora a gente escreveu o texto para a governadora. Acho que ele caminhou pelo governador. Eu estava sempre fazendo isso. Vou fazer meu projeto. Vai fazer. E confesso que estou usando razões do meio, já dele. Então, gente, é um exemplo prático para vocês. Aí, nessa palestra que eu fui fazer, essa mesma palestra aqui, lá na Mossoró, quem é Mossoró aqui? Tem alguém de Mossoró? O que é que Mossoró é conhecido? Primeiro que é uma cidade pequena, né? Além da quintura do desenvolvimento, Mossoró é conhecido pela história do Lampião, né? O Lampião, que Mossoró conseguiu expulsar o Lampião, uma história belíssima, muito bem contada no show de Dallas, que é muito legal. E o São João, que lá é muito bacana, né? Talvez um dos melhores do estado, de Açu e de outras cidades, é um dos melhores do estado. Fiz uma brincadeira. Vou fazer a mesma brincadeira com vocês, tá? Que eu fiz lá. O Bom de Lampião foi na década de 30. Okay? Mais ou menos aí próximo da década de 30. Se ao invés de ter acontecido lá atrás, se o Bando de Lampião fosse daqui a 50 anos na frente, hoje, daqui a 50 anos, como seria o Bando de Lampião? Tá? Outra coisa que eu vou colocar para vocês. Como seria uma imagem do São João de Mossoró se Mossoró nevasse? Esse é o desafio. O Bando de Lampião em 2073. E como seria São João de Mossoró se nevasse? Esse é o Bando de Lampião. Achou real. Achou real? Porque eu pedi para criar um Torreal. E esse aqui eu pedi para criar com uma cidade por trás, uma cidade do interior do Nordeste por trás. Eu pedi a inteligência artificial para criar. E essas pessoas não existem. Gente, eu não sei isso. Prático. Estou mostrando para vocês um exemplo prático disso. Certo? E sim, outra coisa, eu fiz questão de dizer que era raio-laser, tá? Aí foi um lado poético meu, né? Vamos botar um raio-laser na mão do cara. Certo? Foi o meu lado poético. Ok, pessoal? Então é isso, o Bando de Lampião. E se Mossoró nevasse? Seria assim, São João de Barro. Não sabe o filme dele. Mas o povo lá é quente. O frio é grande, mas o povo é quente. Não dá uma coisa pela outra. Compensa. Né? Ok, pessoal? É só um exemplo assim, bem brincadeira mesmo, mas para mostrar como essa coisa é séria. Isso vai interferir drasticamente em vários segmentos. Existem algumas profissões, o pessoal costuma dizer que profissões vão morrer, não. Tá? Essas profissões, pelo menos no meu entender, essas profissões elas vão precisar se adaptar. Elas morrem se elas não se adaptarem. Por exemplo, contador. O contador vai ter muita coisa para mudar. Porque o contador, de antigamente, era aquele cara que fazia o cálculo e o serviço dele entregue era o cálculo. Gente, o cálculo que faz hoje é a máquina. É a inteligência artificial. Roda uma simulação para mim para me saber qual é o que eu vou pagar meus impostos. Aí já faz isso. Qual é o papel do contador? É muito mais do que isso, é entregar valor. Lembra que eu falei a história de valor? O que é entregar valor? É ele chegar para o dono da empresa e dizer assim, olha aqui, eu fiz uma análise aqui, pela inteligência artificial, disse que a melhor forma de você pagar menos impostos de forma legal é assim. Mas você tem uma consequência aqui e você precisa fazer um planejamento tributário aqui. Então, a sua compra lá do seu produto precisa ser comprado de tal forma para garantir que chegue aqui dessa forma para ele poder tributar ele assim. Então é uma consultoria. O contador precisa deixar de ser um contabilista, de contar números, para ser um consultor. E as ferramentas hoje vão dar o resultado na mão do empresário e na mão do contador. Ok? Mesma coisa vai funcionar com quem? Com engenharia, com estatístico, vai ter que se reinventar. Próximo. Energia limpa, outra tendência enorme. Né?
Aí aqui começa um probleminha para vocês, né? Já entenderam, né? O recado? Por quê? O petróleo vai acabar no mundo? Não. Pelo menos, enquanto nós aqui, eu, nossos amigos e vocês estiverem vivos, o petróleo não vai acabar. Tá? Provavelmente isso vai acontecer muito lá na frente. Mas o que vai acontecer? Substituição da matriz energética. Cada vez mais forte. Vou dar uma brincada aqui que eu vou ter. Substituição da matriz energética significa dizer que a dependência do petróleo vai diminuir cada vez mais. O petróleo ele vai cada vez mais ser uma coisa rara, cara, e que vai ser substituído, em alguns casos, por outras matrizes energéticas. E para o Brasil, a matriz energética mais favorável não é a hídrica, é a solar e a eólica. Porque sol a gente tem para cada um. Não é verdade? Nordeste, então, ninguém fala, né? Esse é o mapa da geração solar fotovoltaica, tá? Quanto mais vermelho, mais eficiente é você colocar placas solares aqui nessa região. A geração de energia é muito mais eficiente. Então, ó, onde é que está o RN? Muito bem posicionado. Ok? E com relação à eólica. Aqui é o mapa do Rio Grande do Norte, quanto mais, da mesma forma, quanto mais vermelho, mais propício para a geração de eólica. Geração através dos ventos, tá certo? Aí você vê aqui o Rio Grande do Norte, mais fortemente o litoral, e essa região aqui, que quem é do Seridó, sabe que está sendo invadida por torres eólicas. Que é a região da Serra de Santana. Está sendo invadida. Serra Coral, a Lua Nova, né? Bom, a gente fala, vai andando com torre eólica. Então o que acontece? Mas Aldo, mas torre eólica só funciona de dia. Torre eólica funciona melhor de noite. E a solar funciona melhor de dia. Você junta as duas. Há uma compensação. Uma gera de dia, outra gera de noite. Por isso que o Rio Grande do Norte tem um potencial muito grande de se destacar no Brasil e no mundo como geração de energia renovável. Não é à toa, e aí eu estou citando aqui, junto com o ISE, né, falando do ISE, Instituto Cenário de Inovação, nós criamos um polo, Sebrae e o ISE, criamos um polo de energias renováveis, que a gente está estudando tecnologias e conceitos que levam ao empreendedorismo para espalhar isso no Brasil inteiro. E ela do ISE, tá? Sebrae e ISE, parceria. Então, isso é outra característica muito forte da intervenção da tecnologia nas empresas. Okay? Só uma observação. Isso é muito difícil de chegar para a gente. Eletrificação veicular foi muito difícil, mas não. Vocês estão convidados a participar do GoRN, professor. Tem todo ano, esse ano vai ser em novembro. 2 e 3 de novembro. Já bota na agenda de vocês aí, tá? O GoRN é o maior evento de inovação do Rio Grande do Norte. É feito com a UFRN, com o Sebrae, no Instituto Cenário de Inovação. São 33 entidades que promovem o GoRN. É um evento co-realizado por 33 entidades. Inclusive, a UFRN através do Instituto Metrôpole Digital. Tá? Nós vamos trabalhar startups, tecnologia, inovação, muito fortemente. Uma das coisas que vai ter é uma atuação muito forte em energias renováveis, mais especificamente em mobilidade urbana elétrica. Eu, inclusive, estou coordenando essa ação. Nós vamos fazer uma volta elétrica, nós vamos sair do Sebrae, um monte de veículos elétricos. Vamos sair do Sebrae, nós vamos em direção ao centro de convenções. Lá a gente vai ter um debate forte sobre mobilidade urbana elétrica e uma exposição de veículos elétricos. Isso não é evento. Isso é um pedacinho do gol, tá? Só um pedacinho pequenininho. Então, assim, só para vocês entenderem que isso já é realidade. Eu já ando numa volta elétrica há 2 anos. Mas algo, você está deixando de ter o combustível e está gastando energia. O mercado não gera energia. Então, eu estou andando lá, combustível zero. Há 2 anos. As pessoas estão esperando. Então, é uma tendência. Gente, isso é uma tendência forte. Não pode deixar de citá-la. Então, o que acontece?
a tecnologia ela está moldando, né, o consumo no século, nesse século. E cada vez mais que a tecnologia avança, mais molda as características do consumo. Hoje, as tecnologias, elas fazem com que, não sei se vocês sabem disso, mas a questão, por exemplo, a tecnologia que suporta o Uber, hoje o Uber tem uma tecnologia, assim como o iFood tem uma tecnologia, que é tudo com georreferenciamento, né? Você acompanha isso, você vê em tempo real, ou o carro se deslocando onde você está, no caso do Uber, ou o mototaxista, o motoboy entregando lá a comida no iFood, você vê em tempo real, tudo. Aqui é uma tecnologia que está por trás, está para a comida existe há 30 anos. O que fez surgir o Uber e o que fez surgir o iPhone? Foi a tecnologia? Não. Foi o modelo de consumo. Exigiu que aquela tecnologia tivesse um outro uso. Ela foi pensada para outros propósitos. Certo? Então, qualquer coisa que vocês pensarem em criar hoje, provavelmente já existem tecnologias consolidadas no mundo para isso. O que é que as pessoas têm feito? Juntado uma coisa com outra. Uma coisa que foi criada para um outro propósito e está sendo mudada para gerar negócio de outra coisa. Um exemplo bem doido. Tá? Chega até ser engraçado. Vocês acham que o azulzinho, o comprimidozinho azul, muito utilizado por alguns, não da geração de vocês, né? Ele foi criado para isso, para aquilo que vocês estão pensando aí, o uso dele, o azulzinho. Eles não sabem. Não sabe, né? Viário. O Viagra. O comprimido Viagra foi criado para outro propósito. Só que nesse outro propósito que ele foi criado, não tem nada a ver com o que ele é usado hoje. Se descobriu que um efeito colateral era aquilo que vocês estavam pensando. Vai ficar muito Vai emocionado. ficar As enfermeiras passando, meu Deus, vai ficar terror. Eu vou usar o coração bater. E aí, o resultado, a indústria mudou o propósito dela para o qual ela foi usada para outro conceito. E hoje é um dos remédios utilizados mais nessa geração. Com melhoria da qualidade de vida, viu, gente? Chega ao ponto de se discutir a melhoria da qualidade de vida dessas pessoas em função de um único medicamento. Vocês sabem que já aconteceu isso antigamente, né? Foi a pílula anticoncepcional. Mudou a forma como as mulheres mudaram o mercado. Impressionante. Uma tecnologia chega para mudar o consumo. Certo? Então, mudança constante nos hábitos de consumo. Características para uma melhor convivência com as mudanças de mercado. Gente, tem fórmula? Não tem fórmula. No mundo de pânico, que é um mundo incerto, inseguro, de constantes mudanças, e que o que eu fazia antes não garante sucesso no futuro, num mundo maluco, caótico como esse, o que é que a gente deve fazer para minimizar esse impacto dessas coisas todas na nossa vida, principalmente empreendedora, uma vida empreendedora. Conhecimento, está o tempo todo antenado com as novas tecnologias, buscar sempre informações. Por quê? Porque mais cedo ou mais tarde essas tecnologias podem ser utilizadas para mudar o mercado. Então, se você não está antenado com isso, você vai sofrer só os efeitos. Você não vai ter tempo de se precaver. Então, está sempre antenado com essas coisas. Perfil do consumidor, problemas. Outra coisa importante. Conhecer problema, necessidade e desejo das pessoas. O que acontece? Vou dar um exemplo muito rápido aqui. Eu sou vocês, tem mais tempo. Tem? Vou dar um exemplo rápido aqui, mais uma vez comigo. Meu pai já é falecido, mas ele morreu com 93 anos de idade. Ele morreu uns 2 anos atrás. Não foi envolvido. Meu pai é uma pessoa, eu não sei se ele influenciou ou se eu influenciei ele, mas adorava a tecnologia. Tá? Não sei, a história agora é a história da galinha, né? Que nasceu primeiro o ovo ou a galinha. Não sei se foi ele que influenciou ou eu influenciei ele. Mas, de fato, o papai adorava a tecnologia até os últimos anos de vida dele. E teve um momento desse, ele já tinha mais de 90 anos,
ele não estava conseguindo enxergar o celular dele. Ele já o celular era um pouquinho maior. Meu filho, estou precisando trocar celular. Tá? Beleza. Eu até contei essa história na palestra anterior, que foi uma coisa real que isso me marcou. Tá? E é muito em cima disso aqui, problema desses desejo. E eu fiquei de pesquisar com ele, né? De dar uma pesquisada, sair com ele, combinei um dia para sair com ele e a gente dar uma pesquisada no celular. Porque o celular que ele usava um sistema operacional, ele já estava meio acostumado com aquilo ali, então vamos lá, vamos dar uma busca, né? Só que eu combinei com meu pai o seguinte: pai, nós vamos fazer uma busca só para você experimentar o celular. Eu lanço da experimentação. Qual é a geração, essa geração de vocês, e um pouco da minha? O que é que a gente faz? A gente vai na loja, experimenta, sai da loja, vai para a internet e compra aquele produto. É mais barato. Essa. Vocês estão vendo que é assim que a gente faz. Tênis. Porque eu não tenho coragem de comprar um tênis sem ter experimentado. Aí eu vou numa loja, aí aquele modelo que tem, aí experimento ele, vejo para a numeração, qual é o preço? X. Aí vou na internet e compro mais barato. Mas já saber que ele funciona para mim. É assim que a gente faz. Tá? O nome que vocês fazem diferente. Né? Foi bem, combinei com o papai tudo assim. Vai, vamos dar uma saída, vamos dar uma olhada. Você vai olhar, vai pegar no celular, vai testar tudo. Mas não vai vamos comprar não, tá? Por que, meu filho? Já que a gente já está lá, porque eu não, papai, porque é mais caro, não tem como. Convenci ele, vai lá. Convenci ele. Resultado da história. Quando eu cheguei na loja, a primeira coisa que o vendedor fez para você, contando para mim ou para esse senhor? Não, é do meu pai aqui. Aí ele já se virou e se direcionou aqui, fazendo interrupção com o meu pai, tá? Ele foi, primeira coisa, entendendo quais são os problemas e as necessidades do meu pai, qual é o desejo dele. O senhor quer celular para quê? Só para fazer ligação telefônica? Não, meu pai, não, eu tenho Facebook, tenho Instagram e eu quero me comunicar com meus filhos. Adoro tirar foto do meu neto, dos meus filhos, das festas lá em casa, e gosto de ficar postando no grupo, hoje tem um grupo da família, né? Quando eu jantar, eu caio pó, tal, e eu fico lá tirando, ele ficava, né? Cidade muito pessoal. Beleza, tranquilo. Aí o senhor foi, né? Que eu vi que o senhor não é vendedor, tá, gente? Ele foi perguntando, entendendo. Cadê o celular do senhor? Rapaz, tirou do bolso, levou para eles. Tá, então o senhor já está acostumado com esse sistema operacional. Eu falei, sério. Aí depois pegou o celular. Sim, ele perguntou se o papai estava enxergando bem. O papai disse, não, já não consigo enxergar. Ele pegou o celular, uma tela maior do que a que ele tinha hoje. Já tirou o chip do celular do papai, botou no celular do outro. Já baixou o Instagram, baixou na rede, o Wi-Fi da loja. Baixou o Instagram, baixou o Facebook, já colocou na conta dele. E o papai vai botar a senha. Também a gente tinha senha, mais correta. Eu mudei direitinho lá, resultado. Comprei o celular. E ele não. O que foi que eu paguei? Foi o celular? Eu paguei o serviço que eu iria fazer quando chegasse em casa. Em vez para mim, meu consultor. Ele não vendeu o produto. Ele entendeu o problema, a necessidade e os desejos do meu pai e ofertou algo com valor agregado mais uma vez aparecendo. Valor, não preço. Não compre um produto pelo preço, compre pelo valor. Ele representa para vocês. Certo? É só um exemplo de como isso é importante. Tá? Outra coisa, resiliência, capacidade de engolir sapo. Essa geração precisa trabalhar a resiliência. É uma das fragilidades da geração de vocês. Baixa capacidade de engolir sapo. Ou seja, levar uma porrada, deixar de engolir, bater uma poeira, se levantar a cabeça para frente e deixei milhões de coisas maravilhosas, mas isso é um ponto negativo da geração de vocês. Aí, Alvin, isso é ruim? Não, isso é uma grande oportunidade para vocês se diferenciarem do resto que não estão trabalhando nisso. Se vocês querem ser empreendedores, se vocês querem ser dono de uma empresa ou um funcionário empreendedor dentro de uma pequena ou de uma grande empresa, vocês vão trabalhar esse mix. Não dá para chegar dentro de uma empresa e ficar com inimigo.
sendo bem sincero, tá, gente? Empatia, capacidade de você sentir o que uma outra pessoa sente, no caso você estivesse na mesma situação. Empatia não é se colocar no lugar do outro, não. Viu, gente? Cuidado com isso, viu? Muita gente diz que empatia é se colocar no lugar do outro. Não é isso. Empatia é você, nas mesmas situações que o outro está, você sentir o que a outra pessoa sentiria caso estivesse na mesma situação. Isso. Tá? Ver com os olhos da outra pessoa. Isso é empatia. Eu vou dar um exemplo para vocês. Hoje eu fui visitar um empresário, exemplo real. Eu gosto de dar exemplos reais porque eles marcam. Ninguém me diz que é um cara que é, claro. Hoje eu fui atender de manhã um empresário, fui lá na empresa dele, e ele disse que um dos grandes problemas que ele está hoje, nesse novo lugar que está, é porque vizinho, duas casas, tem uma mãe que tem 2 filhos com deficiência mental. E que esses meninos sofrem terror na rua. Certo? E que ele não pode colocar nenhuma placa externa, divulgando da empresa, porque eles querem, para quebrar placa de sinalização de rua. E, provavelmente a mãe tem alguma dificuldade de conseguir manter, já houve uma reclamação muito forte em relação à mãe, e a mãe disse que não tem mais o que fazer. E assim, vou ser bem sincero para vocês, era ele falando e eu me vendo no lugar da mãe. Por quê? Porque eu tenho um irmão que deficiente mental. Porra. Desculpe. Brincadeira. Ele reclamando pra caramba. E eu entendendo que aquela mãe estava sofrendo. Desculpe. É o irmão mais velho. Nascido no dia do aniversário dele. Completando o aniversário agora, na próxima semana. E minha vida inteira foi mudada em função dele. Só para vocês terem uma ideia, pessoal aqui, mas eu cheguei da escola, da faculdade, estava conversando aqui, e estavam todas as minhas roupas queimadas. Todas, o guarda-roupa inteiro queimado. Um documento, com tudo. Para estudar para o vestibular, eu tinha que ir para um outro lugar, porque eu não deixava. Eu me trancava no banheiro e ficava batendo na porta. Então, assim, isso até hoje, e hoje eu entendo ele, hoje eu não sinto mais dor por ele, mas eu entendo essa mãe. Que dificuldade, não? Essa mãe tem. Impressionante. Então, isso é empatia. Você verdadeiramente se colocar nos olhos do outro. Tá? Isso aqui é importante. Isso pode mudar as relações de consumo, porque isso faz com que você consiga se conectar com o seu cliente. O que gera relacionamento não é sorriso no rosto. O que gera relacionamento é essencialmente entender o outro na visão da empatia. Isso é importante. Isso é muito importante. Isso não estou falando para vocês como empresário, não é isso não. Estou falando para vocês como ser humano dentro de uma empresa. Nós temos 2 tipos de empreendedorismo. Tem vários outros, mas existem 2 tipos básicos de empreendedorismo. O empreendedor, que é dono da empresa, ele é o dono do negócio, seja uma pequena empresa, uma grande empresa, e existe um intraempreendedorismo. Já ouviram falar? O intraempreendedorismo é quando você tem comportamentos empreendedores, você sendo funcionário de uma empresa. Muito bem visto pelo mercado. Normalmente, quem tem essas características do intraempreendedorismo tem salários melhores na empresa. Impressionante. É o vestir a camisa, né? É o velho vestir a camisa. Né? Você já deve ter falar, o funcionário tal, o cara veste a camisa da empresa, o cara defende a empresa, o cara é criativo. Por isso que às vezes acontece de você ter
alguns problemas de algumas empresas, porque você tem lá uma empresa, é tudo de costas. Você tem uma empresa lá que entrou um funcionário novo, que está há 3 anos, o cara está bombando, dando resultados maravilhosos, trazendo criatividade para a empresa, trazendo inovação. Aí um outro que está lá há 20 anos, está ganhando menos. Aí o cara diz assim, isso é injusto. Tá? O empresário, na cabeça do empresário, ele paga pelo valor que você traz para a empresa. O seu salário tende a ser proporcional ao valor que você entrega. Certo? Então, é muito comum as pessoas se diferenciarem por essas características aqui. Outra, sair de atendimento para entendimento. É você deixar de atender uma pessoa para entender os problemas, necessidades, desejos, para só então você se colocar como atendimento. Certo? Aquele atendimento de sorriso no rosto não cola mais, viu, gente? Só isso não cola mais. Adaptabilidade, capacidade de se adequar a diversas situações imprevistas que surgem na vida profissional e pessoal. Isso aqui é muito importante. Eu diria que adaptabilidade junto com resiliência dá um caldo maravilhoso. Você ter fácil capacidade de adaptação e fácil capacidade de engolir sapo e não baixar a guarda, continue tudo mais em frente, porque isso é o propósito de vida. Isso é muito desejado, tanto no empreendedor como no colaborador de empresa. Tá, gente? Isso aqui pode blindar vocês de todas essas mudanças que eu falei aqui. Principalmente essas duas características. E por final, por que não falar de ética, né? Que é uma característica que todos nós temos, mas que muitas vezes, quando a gente é bombardeado por outras circunstâncias, por outras vertentes, a gente acaba colocando outras coisas em prioridade em relação ao senso comum, ao desejo da maioria. Né? Muito raro você ver hoje pessoas que deixam de lado os seus interesses pessoais em detrimento aos interesses legítimos da população. Legítimos. A gente vê mais hoje, infelizmente, no mundo. No Brasil não. No mundo, são pessoas que falam que são interesses legítimos, mas estão legislando em causa própria. Quando você espreme, aquilo que ele está dizendo é porque ele tem um benefício grande que ele tem com aquilo que ele está dizendo que está fazendo. Certo? Essa questão da pessoa se ter um desapego. Vou dar outro exemplo para vocês que eu achei belíssimo. Eu tive agora uma reunião em Minas Gerais, em Belo Horizonte, e fui a Brumadinho. Né? Vocês lembram do Brumadinho, né? Aquele centro horrível. E não esperava nunca encontrar algo que eu vi lá. Existe Inhoquim. Levaram a gente lá para conhecer Inhoquim. Inhoquim, gente, é um negócio fantástico. Vou explicar o que é. Imaginem um local de natureza linda, exuberante, o lugar mais bonito que eu já vi hoje de natureza no Brasil. Certo? Belíssimo. E dentro dessa natureza, um museu a céu aberto, com obras belíssimas. Um negócio que eu não sabia que existia no Brasil. Certo? E a gente andando lá, né, conhecendo essas coisas todas. E aí eu vou perguntar, gente, a prefeitura faz isso? Assim, como é que é aqui? Foi assim, a história. Era uma pessoa dona da fazenda, tá? Empresário, rico, muito rico, que comprou uma coleção enorme de obras de arte do Brasil, e algumas até de outros países, certo? Construiu alguns pontos, são mini museus, assim, sabe? Obras, você vai andando, daqui a pouco tem uma obra de arte que tem ali, tem uma sala fechada que começa com exposição dentro, que era a coleção particular dele. E ele é vivo ainda, tá? Está com 83 anos. Há algum tempo atrás, ele decidiu doar tudo.
absolutamente tudo. Não é a obra de arte, não. As terras, todas. A terra que é essa obra de arte. E aí foi criado como se fosse uma fundação, tá? Sem fins lucrativos, que comanda essa doação dele. Então ele hoje faz parte do grupo que está ajudando lá a manter, mas ele ainda manda dinheiro lá. Você acredita no negócio desse? É muito desprendimento. Que lugar é lindo. Dependência da prefeitura? Sério. Muito claro que a prefeitura ajuda lá, mas não tem dependência, não é só sobreviver por conta disso. É belíssimo o local. Estou mostrando para vocês casos reais que existem, como ele existem muitas outras pessoas. Não percam a esperança. Vocês são a nossa esperança. Tá? Então, eu queria terminar essa conversa com vocês dizendo que a gente precisa ser cada vez mais sério. Né? A ética é que molda o comportamento humano. As pessoas, eu levo em conceito que todas as pessoas são éticas, desde que prove ao contrário. Tá? Vamos nesse preceito, tá, gente? Todo mundo é ético, desde que prove ao contrário. E não a gente fazer o contrário. É julgar as pessoas. Tá? Obrigado a vocês, tá, gente? Beleza, pessoal? Olha o astronauta assim dando tchau aí. E pessoal, fica à vontade agora hoje. Vocês saberam, Se quiser me seguir lá no Instagram, fique à vontade. O meu Instagram não tem nada de coisa, é só foto, tá, gente? Foto de paisagem que eu acho. Tem. Aí é que eu ideia. A ideia é uma artista, é uma visão. o famoso caminho. Ela é muito bonita. O Morro do Careca parece que está despencando um pouco. Tá. Ele tirou umas aéreas. Ele é muito bom, ele tem uma visão artística. Aquilo ali, quando era menino, era um pequeno de nada. Era mata. Mata fechada. Mata embaixo, Verdade. um caminhozinho, e no meio, quando a mata pensava mais, ficava só Só uma trilhazinha. uma Porque a gente subia e ia lá pro outro lado, onde hoje é a Via Costeira. Exatamente. Ok, pessoal? Estou à disposição, Não, gente. gente, era uma dúvida, alguma coisa? Ou não? Quando você começou a ter esse pensamento sobre ações, sobre anúncios de mercado, foi recentemente ou desde... Eu já estudo isso há algum tempo. Isso, Na realidade, no começo desse século, mais ou menos. Foi. Trabalhar nessas gerações, né? Hoje existem algumas profissões que estão surgindo, tá, gente? É bacana isso, né? Porque umas profissões mudam e outras surgem, né? Com essas coisas todas que eu falei para vocês. Está surgindo uma geração que é da experimentação do cliente, tá? Que são profissionais que estudam para isso, têm formação para isso. Eles analisam o comportamento humano ao consumir certos produtos. Eles chegam a fazer alguns tipos de pesquisas, que é mais ou menos assim. Sem que a pessoa saiba, né? Eles botam uma prateleira no supermercado, com algumas câmeras, com alguns sensores, e eles começam a ver como é o comportamento das pessoas a pegarem aquele produto e consumirem aquele produto. Então, se as pessoas pegam os produtos mais do meio, se pegam mais de cima, se bota no carrinho, olha preço, não olha preço, tira tudo. Tá? E eles vão analisar isso para saber como é o comportamento. Por exemplo, hoje já se sabe, vou dar um exemplo para vocês, que quando você vai a um supermercado, né, os adultos, eles têm a visão limitada à proximidade do ângulo do olho. Tá? Então, o que se faz? É colocar os produtos nobres naquela faixa de altura do olho de um ser humano. Uma altura média, né? Mais ou menos assim. Mais ou menos isso. Tá? Então, ali são os produtos onde tem maior rentabilidade para a empresa. E começou, através desse estudo, se perceber que existem consumos associados. Quando você compra um produto, normalmente você compra outro. Onde é que a gente vê isso? Nas sacolinhas dos sites.
Né? Você compra um produto, quem comprou esse produto também comprou esse outro. Aí quando você olha, puta merda, tem tudo a ver comigo, aí você bota também lá. Quem nunca foi a um supermercado e junto com a cerveja vende amendoim torrado, não sei o que, gaúcho. É associação. Isso tudo é feito estudos. Existe uma ciência pensando nisso. Isso não é da cabeça do empresário, não. Existe todo um tratamento. Nós estamos agora implantando uma metodologia que é o jeito Disney de encantar o seu cliente. É uma metodologia antiga da Disney, né? Foi eles que desenvolveram para os parques da Disney, e que a gente está indo lá, inclusive, a gente já teve 2 turmas que foram lá, para fazer o curso lá na Disney e trazer isso para o Sebrae. Aí a gente está criando o jeito do piniquim, o jeito do Sebrae de encantar o cliente. Meu filho já foi umas 3 vezes como... Já trabalhou lá, né? Pois a ideia lá é assim, nessa capacitação que o pessoal recebe, eles visitam a Disney e entram. Não sei se vocês sabem, mas eu não sei, eu nunca fui. Mas a Disney, o que acontece na Disney é embaixo do que você vê. São os túneis, tudo embaixo. Né? Então, tudo que acontece nos bastidores, de parte de administração, de o pessoal se fantasiar, se vestir, combinar as coisas, se alimentar, os funcionários, é tudo na parte de baixo. É um outro parque embaixo. Tá? E aí esse pessoal nosso, eles fazem uma visita em cima e depois vão lá para baixo, para entender como é o funcionamento disso. Aí a gente está pegando essa metodologia para trazer. Então, é estudando a experiência do cliente, entendendo como o cliente deseja ser tratado, que tipo de produto, que tipo de problema ele tem e como ele pode solucionar. Não é fácil, viu, gente? Não é fácil. Talvez esse seja um dos grandes desafios da humanidade com relação aos hábitos de consumo. Nesse caso, meu filho trabalhou uns 3 vezes lá. Deve ter feito esse visita, mais ou menos. Hoje em dia tem uma empresa na área de São Paulo que contrata no grupo dele 15 dias, meio do ano e final do ano, para levar uma turma de São Paulo, porque ele já conhece aquilo tudinho para desenrolar essa turma. Está voltando agora de isso. Mas isso é muito comum, né? Não, Na Disney e em outras empresas, né? Realmente aquilo ali mexe. A gente bebe muito, porque assim, nesse mundo que atual que a gente tem, nada se cria, tudo se copia. Tá? Não é não. O povo de Natal visita Recife para copiar as coisas de Recife. O povo de Recife visita o Rio. O povo do Rio visita São Paulo. O povo de São Paulo visita Nova York. E assim vai, todo mundo se copiando, tá? A coisa funciona mais ou menos assim. Estou falando sério, isso é sério mesmo, gente. É assim mesmo que a coisa funciona. Então, existe uma feira chamada NRF, que é em Nova York. Acontece no início do ano. Todo ano acontece. Mesmo na pandemia, tiveram uma virtual. Não foi muito boa, não, mas existe, tá? E todo ano a gente faz uma caravana de empreendedores, empresários, tá? Um subsídio nosso, do Sebrae, o empresário vem com a parte dele, uma viagem nacional mais cara, né? Mas eles vão para beber direto na fonte. E aí eles fazem visitas em empresas para ver exatamente essa questão dos hábitos de consumo. E o que eles chegam dizendo, assim, eles fazem palestras falando sobre isso, é impressionante. O que eles fazem para cativar o cliente é um negócio impressionante. O que é que as lojas fazem, sabe? Como é que algumas 3 NRFs atrás, um deles chegou, como é que é a Ótica aqui no Brasil? A Ótica você vai, experimenta, né? Deu certo, não deu? Aí compra, né? Tá lá, como é que algumas empresas fazem? A Ótica virtual. Porra, como é que eu faço com esse áudio virtual? É assim, você escolhe o óculos, escolhe 3, 4 tipos de óculos, a Ótica manda para você experimenta em casa, não gostou, devolve. E tudo isso você não tem custo nenhum para isso. Está acontecendo. Está acontecendo. E a outra, que você chega numa ótica aqui, está o óculos dos óculos tudo guardado lá, nos antigos. Não, lá está tudo. Isso em São Paulo. Eu comprei esse exatamente numa brincadeira dessa. Tu faz isso. Eu daqui de Natal, se eu quiser comprar,
eu quiser comprar, eu compro, ele manda. Já faz na hora. Eu quero esse aí. Sim, quando o já vem no óculos, tá? Não quando você está experimentando. Mas depois que você disse que quer, você pegou 5. Pegou os 5, gostou de 1, devolve os outros 4. Esses 5, se você quiser, eles já fazem a questão da Sair de lá um dia. Você sai pegando um comigo, não. Comigo, você não tem ninguém que vai chegar. Tipo assim, Vai dar, olha, vamos buscar lá dentro do escolhi esse número aqui, escolhi esse número aqui. Aí você devolve 5. E ele manda o modelo que você escolheu já para o seu carro. É um negócio fantástico. Sapato também, aquele sketch, faz isso. Tem loja que está tudo ali. Outra Vai tendência. sentar, botar no pé e... Outra tendência muito forte. Consumo local. Muito forte. Local. Existem supermercados de marcas grandes que num bairro compram produtos locais. Só vende produtos, eles têm grandes estantes de produtos locais. Você vai lá, aí aquele produto que você está comprando ali é de alguém que está vendendo no bairro. Geralmente são produtos mais perecíveis, isso. de um para outro. É bem comum também. Você chega todo dia lá. Isso é comum. Tem carrinho pequeno, tem pão de açúcar pequeno. Isso é uma coisa que começou a chegar aqui também um pouquinho disso, né? Já está chegando. Mas é isso. Mas eu vou pergunta, pessoal. Sexta-feira, professor. Hã? Sexta-feira, uma hora dessa. O que é que esses dois estão fazendo aqui na sexta-feira? A minha pergunta é assim, você está muito tempo trabalhando no Sebrae. Qual é a sua visão sobre os tipos de empresários que tem aqui na RN, por exemplo? Porque eu moro na Mirim. Eu noto que o que tem mais lá é concessionária, uma do lado da outra. Eu até pergunto, esse povo vai para ganhar dinheiro, uma do lado da outra, e alimentos. Um restaurante do lado do outro, lá na Fabiná. Aí, no seu caso, você acha que aqui no RN já está chegando essa inovação de outras? E uma ótica vizinha outra também. Ali você vai abrir esses carros ali, ali Rio Branco, ou então farmácia, mas ótica ali tem muito vizinha Eu vou outra. dar um exemplo. Gosto de dar exemplo, porque fica mais fácil para a gente entender essa questão. Né? Eu fui nos dentro que São Miguel, não tem mais São Miguel hoje, já teve lá. Né? Hoje é uma coisa super interessante. São Miguel hoje, né? Se é uma praia como qualquer outra. Certo? E aí houve um movimento em Pipa que a Pipa, há 20 anos atrás, era um pouco isso que hoje está na minha época. Você tinha ou outro empresário de fora, um monte de empresários locais faziam mais do mesmo. Exatamente isso que eu dizer. E aí começou uma invasão de empresas de fora. Começou a chegar pessoas de fora montando negócios lá. E os poucos empresários que sobreviveram tiveram que mudar o hábito de consumo. Então, eu costumo dizer que a mudança ela só vem de duas formas, tá, gente? Ou pelo amor ou pela dor. Só vem dessas duas formas. Ou você muda, porque você está enxergando que aquilo é uma oportunidade de negócio e faz por amor, ou então você faz pela dor. Existem esses dois tipos de mudança. No mundo empresarial. Então, se existe empresário dessa forma lá, provavelmente eles vão sofrer pressão quando a cidade começar ainda mais se expandir para lá e que negócios mais inovadores vão começar a chegar. Ou eles querem o público. Então é natural acontecer isso. É muito comum. Tá? Aconteceu em São Miguel, aconteceu em Pipa, aconteceu em Petrópolis. E hoje, se você observar no bairro, tem coisas mais sofisticadas. Certo? Foi se tornando isso. As coisas mais simples de lá saíram de lá. Porque o metro quadrado lá ficou tão caro que as empresas que não tinham valor agregado, que não faturavam muito, se migraram para outros lugares. É caro. Aí só entra lá, vamos estar lá, ou clínicas que atendem aquela população, que é um bairro que tem uma população mais velha, em Natal, Petrópolis, ou negócios bem sofisticados. Da deve ter visto outros bistrôs, outras coisas bem mais sofisticadas lá, com valor agregado mais alto. Então, é comum acontecer isso, tá?
não significa dizer que o empresário de lá é menos inovador do que o empresário daqui. O que significa dizer é que eles estão no status quo, situação cômoda, porque não estão sofrendo pressão para mudar, mas vai chegar, essa pressão vai ser mais tarde, chega. É aquela velha história de, para que eu vou mudar se está tudo dando tão certo para mim? Não precisa mudar. Então, ou ele muda o que faz parte da inovação dele, ou quem vai chegar e vai mudar o mercado para ele. E aí ele vai ter que ser um mero passageiro do ônibus, e não um motorista. Em vez de traçar o caminho dele, ele vai ser simplesmente um passageiro da vida dele. Alguém vai construir o caminho e ele vai ser levado para esse caminho. Tá? Não é simples. E é mais uma pergunta. Fica à vontade. A banda está fazendo, a banda está fazendo pergunta, né, João? Que deficiência de negócio o senhor sentiu aqui em Natal? E se eu vi de outros locais, se eu viajou? Natal tem uma deficiência muito forte em serviços que você, aliás, não todo tem, mas aqui é muito forte. De serviços que você tenha uma estrutura por trás, tá? Assim, não é serviço prestado por uma pessoa física, mas é serviço prestado por uma empresa. E a chancela que a qualidade não seja porque é fulano que está fazendo, mas é uma empresa. O que quer dizer com isso? Às vezes, quando, por exemplo, nós que somos, quem for dono de casa sabe o que eu estou falando. Às vezes quer alguma coisa em casa e você precisa chamar um financista, um treinador. Aí, quem é bom é o cara. E a gente fica com dificuldade de ter uma empresa que faça isso. Porque se tivesse uma empresa que tivesse bons profissionais, se o profissional é bom, a empresa sem responsabilidade vai corrigir o problema. Então, isso eu acho que falha no Estado de Natal, principalmente. Tá? É a área de serviço. A área de serviço nossa ainda é muito pautada em pessoas. A pessoa física. Quem faz o trabalho bem feito é um marceneiro constrói aquele imóvel ali, não é uma empresa que está fazendo. Ele tem empresa, ele tem CNPJ, mas é a pessoa. Às vezes não é eu que. Aí eu acho que isso é frágil. Tá? Quando você tem uma empresa que está por trás ali, sabe onde é que eu vejo isso? Empresa por trás, quem tem familiar com problema de saúde, antigamente a gente contratava uma pessoa para tomar conta, né? Está sabendo, está bacana, né? Cuida da higiene, do idoso, sabe lidar com o idoso, a gente contratava essa pessoa para tomar conta. Hoje existem sérias. Que aí, assim, aquela pessoa não deu certo, olha, empresa, a pessoa lá, estou achando que será da troca, a própria empresa troca. Ah, aquela pessoa entrou de férias, a própria empresa arranja outra para colocar no lugar. Então, eu acho que é muito carente isso aí, sabe? Porque a gente conseguiu evoluir nessa área de cuidados de idosos, a gente não evoluiu em outras áreas. Companheiro do hospital lá. Também. Não tem nada. Eu tive outro dia na Copi, a empresa vai deixar 24 horas acompanhando comigo. Parlamentar, garraquinho, marca esse negócio, parlamentava todo e ficava comigo 24 horas. Vocês imaginam que nós temos uma sociedade que está envelhecendo, né, gente? O censo agora já mostrou isso, o quanto o brasileiro está envelhecendo. Então, cada vez mais, a gente vai precisar desse tipo de serviço. Apenas um exemplo que eu estou colocando aqui para vocês. E empresas, a gente quer, nós consumidores queremos lidar com empresas, porque a empresa é que se responsabiliza por tudo. Porque se eu não contrato uma empresa, é eu quem tem que fazer a escala de férias, é eu quem tem que pagar 13º, sou eu quem tem que toda pessoa conhece botar outra pessoa no lugar dela. Gente, sabe? Quem tem familiar em casa, precisa sabe a dor de cabeça que isso é. É muito chato. A pessoa está doente, cuidar do está doente. Pois é, mas substituir quem? Quando é empresa, ei, ó, não tinha pessoa, não veio hoje não, manda outra pessoa aí. E isso também, dentro da área da gente, existe oportunidade. Se você perguntar qual a oportunidade, é que cabeça, eu não vou dizer nenhuma, mas análise, dependendo de análise, você tem uma empresa de análise. Deixa eu dar uma detalhe para vocês.
A Petrobras ela fez um movimento de retração do mercado local, abrindo a possibilidade do mercado local ser explorado por outras empresas. Vocês têm acompanhado isso, né? São postos maduros, mas que hoje com tecnologia de prospecção e de alta produtividade em mesmo postos maduros, com preços, com custos operacionais menores do que a Petrobras. Okay? A Petrobras se especializou em offshore, né? Pré-sal. Offshore. Offshore mesmo. Se especializou em offshore, tá? E aí o que acontece? Ela não tem um preço, um custo competitivo para fazer prospecção de postos maduros. Então, houve todo um movimento para que empresas, né, como as várias que estão atuando hoje no Rio do Norte, viessem para fazer a prospecção de petróleo nesses postos maduros. Resultado: a Petrobras, quando precisava de fazer a análise, a Petrobras tinha o seu próprio laboratório. A Petrobras, quando precisava de engenheiros de construção, né, de civis, ou engenheiros mecânicos, tinha sua própria equipe. Essas empresas não têm. As empresas estão contratando. Está no ciclo aqui. Não, falta de vocês. Ó, a turminha ali. Ó, tem 3 ali. Aqueles 3 ali de verde ali. Mas é. Já é 3. Então, assim, o que acontece? Eles não têm laboratório próprio. Aí eles contratam laboratório próprio. Eles não têm empresas que façam alimentação para esses funcionários. Eles contratam locais. Tudo isso a Petrobras já tinha. Terra mesmo. A Petrobras era tão grande, que ela tinha o seu próprio inventório, ela tinha o seu estoque, ela tinha o seu laboratório, ela tinha a sua equipe de contadores, ela tinha a sua equipe de jurídica. E essas empresas não têm. Nós estamos contratando tudo isso no mercado. Não é só para o engenheiro de petróleo que está bom, não. Está bom para o contador, está bom para reaquecer o mercado novamente. Coisa que vinha caindo, está reaquecendo ainda. Então, estamos nos aproximando cada vez de uma linha ascendente que tem uma produção, inclusive, maior que o PIB. Já aumentou, que eu saiba, 3 vezes o que era, quando a Petrobras deixou. Então já aumentou. Sem nada de novo, né? Só aproveitando Você sabe o que já fez? Esse é um exemplo ótimo. Porque eles pagaram uma fortuna para estarem nesses postos. Uma verdadeira fortuna. Para poderem ter o direito, né, de exploração. Eles precisam tirar dinheiro para pagar a conta. É simples assim, cara. Ou seja, o boleto está com data certa para chegar. Tem que produzir. Então, ó, vamos lá produzir, como diz o Matuto, com 2 gigas. Sangue dos olhos. Então, essa é uma mudança significativa que a gente está tendo no mercado atual. E aí, pessoal? Vale a pena? Eu sou só agradecer. Eu que agradeço. Gosto muito de vir aqui. Em casa. Isso é ótimo, isso é ótimo. Eu coloquei algumas coisas pessoais, peço desculpa aí. É importante, mas isso é importante. Isso é importante. É que a gente estão em casa. Não, Mas isso é o caso que eles têm. Hoje em dia, eu diria. Vocês passaram o semestre todo tendo palestras especificamente técnicas, mostrando, desde aquele meu Leno, 2 palestras mostrando o que é a geopolítica do petróleo no mundo todo, esse negócio todo. Então, vocês viram isso tudo. Hoje, vocês tiveram uma palestra técnica diferente das outras que você viu e uma lição de vida. Isso, para mim, hoje, foi o dia mais importante para vocês. Ele mostrou, dentro da experiência que ele tem aqui, uma lição de vida para vocês. É muito bom. Eu via cada slide daquele, um slide ele saía varrendo de ponta a ponta de uma maneira diferente. Porque o que é que acontece muito nesse país? Geralmente, geração de vocês, não sei, a geração anterior, inclusive foi a minha, era terminar um curso desse e pegar um emprego.
contabilidade. Eu terminei meu curso de graduação, que vocês vão fazer agora, terminar o curso, e fiz um concurso para a Universidade de Emprego. Não precisou de mestrado nem nada, a universidade estava começando, isso foi uma época. Eu tinha graduação, meu pai tinha por técnico de contabilidade, ele arranjou um emprego, sujeitou a família, tudo com um curso de técnico de contabilidade. Eu, uma graduação, um ano e meio depois eu saí, fui fazer o mestrado e doutorado, 4 anos depois eu vou pegar com doutorado. Mas foi isso que aconteceu, eu entrei com graduação. Hoje você nem pensa num negócio desse, nem pensa. Se quiser uma carreira como essa aqui, vocês têm que fazer o seu mestrado, o seu doutorado, publicar bastante, para no dia que vocês vierem fazer sua prova aqui, dar sorte também, porque são vários pontos na prova para você vir dar uma aula, às vezes cai aquele ponto gostoso, às vezes cai aquele ponto que você fala, meu Deus, estou lascado. Então, dá sorte também e ter um currículo devidamente substancioso para continuar e vocês conseguirem o negócio. Então, não está fácil. Isso sim, houver vaga para que haja esse concurso. Não está cada vez mais difícil. Vocês têm que se preparar bem mesmo e enfrentar o mercado. Deixa eu perguntar uma coisa. Quem está terminando agora? Daqui a 2 anos. Química são 5 anos, né? Química, genética, sim. Química mesmo, 4. Eu estou dizendo isso, tá, gente? Isso é mais sempre tem seleção para trainee. Tá? O que é um trainee? O trainee é um profissional formado, sem formado, até 2 anos de formação. Né? Só pode ser com graduação, tá? Em algumas graduações, tá? Engenharias, né? Química, tá? Nós temos livros, colaboradores nossos que são engenheiros químicos. Então a gente tem algumas especialidades, estatística, você vê, tá? Que a gente tem interesse. Então a gente faz uma seleção para esses profissionais. No ano passado, 1.200, a gente selecionou 15. A seleção de faculdade é danada a seleção. Mas é muito legal, porque eles passam 2 anos conosco, como funcionários, recebem toda a capacitação, todo um leque de coisas, e aí dependendo da nossa disponibilidade financeira e do desempenho deles ao longo desses 2 anos que eles são incorporados. Essa é a única forma de entrar no cenário hoje. Então, assim, é uma oportunidade para vocês. Nós estamos na iminência de abrir uma agora. Faço parte do computador. E a gente vai abrir uma agora. Abriu no ano passado, abriu. Normalmente a cada 2 anos, tá? Você vai pegar a minha. Daqui 2 anos. É isso, pessoal. Então, mais uma vez, agradecer a Alda, sempre se disponibilizou aqui para essa palestra, toda a vida desse jeito. Vocês vão, eu acredito. Hoje é um dia que vocês. Tem aquele dia aquelas palestras que a gente assiste e não esquece mais, não. Hoje eu garanto, eu tenho certeza que isso é um dia para vocês. Eu perguntei nesse instante, antes dele, quando ele estava lá na minha sala, Kate, a chefe de apartamento, estava lá, perguntei se ela tinha assistido uma palestra dele. Ela não me lembro, não, senão não assistiu. Com certeza que você tivesse assistido, você lembrava. E é isso. É verdade. Então, mais uma vez, muito obrigado. E no próximo ano a gente vai contar com você. No segundo semestre, a gente vai tentar colocar essa disciplina já no primeiro semestre, refino de petróleo, que era a disciplina que a gente dá. Também no segundo semestre, sim. Foi bacana essa forma. É a segunda vez que eu faço essa palestra, né? É bem. O grande desafio dela foi que eu tive que fazer ela na convenção em 40 minutos. Imagina, gente. Aí é Foi uma correria, né? imagina. Eu falei a metade do que eu falei aqui. O grupo vai ficar para vocês aí, tá, gente? Eles fazem um relatório depois, que é bom. A gente pega sempre esse relatório, porque na hora de uma palestra dessa, beleza, mas na hora que você escreve, aí aquilo ali vai ficando bem mais.
É uma maneira de aprender inglês também. Viu? Você lê um texto e depois pega aquele texto e começa. Faça um resumo dele para ver se você não memoriza bem mais. É por aí. Então, vamos mais uma vez já. E agora a gente vai para cerveja, né? Aí Dia é a dia, dia a dia, dia a dia. Valeu, gente. Até mais. Valeu, tchau, tchau. Até mais. Excelente. Ah, maravilha. Show, obrigado. Excelente, muito obrigado. Vamos falar isso aí.